tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cláudio Ermolim, presidente do Sinduscon Rio, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, e também vice-presidente da ADEME. É isso, Cláudio? Acertei, porque até ano passado era o inverso, era o presidente da ADEME, não é isso? E vice-presidente do Sinduscon Rio, tá certo? É isso aí, Cris. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com você. E exatamente isso, né? Ao final do ano de 2021, a gente teve uma mudança tanto na presidência da ADEME quanto do Sinduscon. E agora eu venho para esse desafio de ser o novo presidente do Sinduscon e passo a integrar a chapa da nova diretoria da ADEME, agora com o Marcos Saciano à frente, mas, no fundo, é uma continuidade de um trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo tanto na ADEME quanto no Sinduscon. Então, eu já era um dos vice-presidentes do Sinduscon, como o Marcos Saciano já era um dos vice-presidentes da ADEME. Então, essa mudança é uma continuidade em todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, tanto na ADEME quanto no Sinduscon, em prol do mercado imobiliário e da construção civil. Então, por conta disso, eu vou me enrolar às vezes, eu vou falar ADEME e tal, mas enfim, não importa que você também está lá. Até Sim. Me adaptar, né, nessa nova fase. Queria que você contasse assim para a gente, vamos dizer assim, essa união que vocês vieram fazendo ao longo, né, nessa trajetória, o que isso quem sai ganhando com isso? Nós, consumidores que estão em busca de comprar um imóvel, de investir em imóveis. Assim, é realmente um bastidor, né? Para a gente entender até, porque vocês, acredito que somando, são mais fortes. Isso em qualquer, né? Qualquer área da economia, enfim, qualquer situação de uma vida, né? Juntos sempre somos mais fortes. É um jargão, mas é um jargão que realmente tem valor. E aí, o que isso significa, principalmente aqui para a gente no Rio de Janeiro, né, que a gente sofreu bastante nos últimos anos, não estou nem falando também da pandemia, a pandemia também veio, também intensificou, mas o Rio estava sofrendo, a gente, né, teve uma crise geral do mercado imobiliário, mas o Rio, a gente ainda foi um pouquinho pior e graças a Deus as coisas estão melhorando e com a pandemia ficaram até melhores para o nosso setor. Então eu queria que você contasse, assim, esse bastidor, né, da vantagem de ter um sistema das entidades fortes, né, unidas, e também o seu desafio à frente do Sinduscon. Bom, tá bom, Cris. Na prática, como você falou, certamente as entidades unidas elas são muito mais fortes. Esse é um movimento que a gente já vinha fazendo ao longo das últimas gestões. Então, a ADEME e o Sinduscon já vinham muito próximas, né, realizando trabalhos em conjuntos. Continuam sendo entidades independentes, mas agora fisicamente, inclusive, ocupando o mesmo espaço, né? Ou seja, é um movimento muito semelhante ao que a gente viu acontecer em outros estados. Só para a gente olhar para São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, hoje você tem no mesmo endereço, no mesmo edifício, você tem lá o Sinduscon, o Secob São Paulo, a ADIT, a FIABSE, mostrando que, obviamente, essa união, quando ela se dá, inclusive fisicamente, a gente tem muito mais vantagens em ampliar, facilitar e agilizar as discussões, né? Então, você consegue hoje fazer reuniões em conjunto, você consegue aproximar as entidades e aproximar os seus associados, até porque, no final, os interesses eles são os mesmos, né? Os interesses eles são o melhor para o setor, o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado. Isso amplifica a nossa voz, porque na prática a gente junta as agendas, né? Então já teve um tempo no passado onde as duas entidades elas tinham a mesma agenda, mas elas discutiam em momentos diferentes. Então isso enfraquecia o setor, isso dificultava, inclusive, a gente ter uma uniformidade na forma de pensar. Então, hoje, essa aproximação que, de novo, já vinha sendo construída, né? Tanto é que essa sucessão é uma mostra de continuidade. Então, a gente hoje está dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito nas gestões anteriores e que a gente consolida num momento também importante
onde a gente tem diversos desafios pela frente. Na cidade do Rio de Janeiro, principalmente falando em termos de legislação, a gente tem o ano da discussão do plano diretor, que é a discussão mais importante para o setor, e a gente já vinha exercendo essa união das entidades de classe em outras discussões que resultaram em votações importantes também para o setor ao longo de 2021, como, por exemplo, o Reviver Centro, como, por exemplo, o PLC, que determinou a possibilidade de você fazer modificação de uso de unidades preservadas, tombadas e legalmente licenciadas. Então, nós tivemos aí já algumas experiências muito positivas dessa ainda maior proximidade das duas entidades, e o nosso desafio continua para ampliar ainda mais esse canal de debate, de discussão com todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, esfera estadual, municipal, federal, para que a gente possa avançar cada vez mais, né? O setor imobiliário e a construção civil são uma locomotiva de geração de emprego e de renda, são fundamentais para a retomada econômica, são fundamentais para que a gente diminua esse grande desemprego que a gente ainda tem no país. E para que isso aconteça, a gente precisa ter mais incentivo, precisa ter mais facilidade, né, no sentido de dar mais transparência e segurança jurídica para o investimento. Isso se dá também em forma de leis, em forma de você desburocratizar os processos. Nós também tivemos um avanço muito grande em 2021 com o licenciamento integrado, né, que foi uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria do Chicão Bulhões, que trouxe esse licenciamento integrado, reduzindo grande parte da burocracia que existia no licenciamento, e a gente sabe que essa burocracia, infelizmente, acaba travancando novos investimentos, nova geração de emprego e, pior, facilita a ocupação ilegal e irregular em áreas da cidade. Então, a gente tem esses desafios agora juntos. E não te cortando, era isso que eu queria pontuar com você. Porque, assim, a gente acompanha, né, também o mercado e sempre esse entrave com relação à burocracia, que um projeto para licenciar demorava, né? Falava assim, parece um filho para nascer. E com isso tudo, cada vez mais que uma pecinha ande, trazendo agilidade, faz com que toda a cadeia, até porque quem está comprando lá na ponta também vai receber o imóvel mais rápido, já que tudo vai acontecer, entendeu? No planejamento, não é isso? Não tenha dúvida. Acaba beneficiando todo mundo, a geração de emprego, a economia, porque vai girar comprando materiais, aquela coisa, né? Uma cadeia produtiva mesmo, que envolve, né, um efeito cascata. Se for ruim, você ter uma ideia, prejudica. Se for bom, beneficia. Só para você ter uma ideia, a cada um emprego direto que nós geramos no mercado imobiliário, na construção civil, outros 3 indiretos são gerados só durante a produção, fora todo outro ciclo que se aciona quando a gente termina os nossos empreendimentos. São as empresas de mudança, são as empresas de imóveis, são as empresas de eletrodomésticos, são as empresas de facilities, porque você passa a gerar também novos empregos nos condomínios, você passa a gerar emprego nas casas das pessoas que estão habitando aquele condomínio. Então, assim, comércio local também, né? De repente, pode movimentar, dependendo do local, o comércio você local. Gera movimento, exatamente, você gera movimento, você gera fluxo de pessoas, necessariamente você acaba gerando serviços adicionais no entorno para prestar atenção para aquele condomínio que está ali sendo instalado. Então, é uma série de benefícios, fora o fato de você estar efetivamente revitalizando a cidade, né? Porque na hora que você traz um novo empreendimento, você traz vida, você traz segurança, você traz movimento, você traz geração daquela economia do entorno, o que é bom sempre para a cidade. No ponto de vista do adquirente do imóvel, logicamente, quanto menos burocrático for o nosso processo de licenciamento, de aprovação, mais investimentos nós vamos ter em novos empreendimentos, mais oportunidades de moradia as pessoas vão ter, com mais oportunidades, aumenta a concorrência, melhor para o comprador que tem mais opções para buscar o melhor preço, o melhor produto, a melhor localização, porque
no momento em que você, por outro lado, você torna o processo burocrático e moroso, as pessoas passam a não ter tantas opções. E aí, sem opção, os valores acabam subindo e, obviamente, o maior prejudicado é aquele que está buscando o imóvel para comprar. Então, o ciclo é um ciclo virtuoso. Lembro também que o mercado imobiliário ele é um mercado que é muito sensível ao crédito, aos investimentos. Então, na prática, quanto mais rápido, mais ágil, menos burocrático for o processo de licenciamento, mais atratividade a gente tem para o investimento, né? O investimento de N formas, sejam investidores, pessoas físicas, sejam investidores institucionais, sejam fundos de investimento, sejam bancos. Então, na prática, todo mundo ganha com um processo mais rápido, mais eficiente e menos burocrático. E isso você tem feito, assim, veste a camisa, né, digo, a entidade, quando você estava na ADEME também, para que isso fique cada vez mais ágil e esse diálogo, né, esse acesso que vocês têm, principalmente você também com o setor, com o órgão público, né, com tanto o governo municipal, estadual e federal, isso também é muito importante, principalmente assim, para o Rio, eu digo para outros, enfim, estados também, não importa. O que eu estou querendo dizer é esse canal, né, muito presente, atuante, faz com que todos ganhem nessa história, né? Digo aqui para a gente. E, por exemplo, o Reviver Centro, eu sei que você aí também merece muitos méritos em relação a esse programa, enfim, o plano, né, que do centro. E a gente tem ali, W3, tem outras empresas também já com lançamentos previstos para esse ano, não tem? Sim, não. Acho que primeiro ponto, Cris, acho que é importante o seguinte: o nosso papel como entidade de classe é ter um canal de diálogo, né, um canal de debate aberto com os setores públicos, né, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Debate esse onde a gente possa ter a oportunidade de levar para essas esferas do poder o nosso ponto de vista, a nossa experiência, a experiência do setor em outras praças, né? Porque a gente tem essa relação com outras entidades de classe de outras cidades, então aprender com os erros e acertos que foram feitos em outras cidades. Então, o nosso papel, no final do dia, é levar para esses fóruns de discussão o nosso ponto de vista e, com isso, contribuir para que a gente consiga evoluir numa discussão que seja a discussão mais ampla possível, né? Porque, infelizmente, parece uma coisa óbvia, mas nós já vivemos em diversas oportunidades no passado de assistir legislações que impactavam o setor sem que o setor pudesse ser ouvido, né? Então, é a mesma coisa que a gente determinar agora uma regra de uso para o seu prédio sem chamar uma assembleia de moradores para que os moradores dessem a sua opinião em relação a essa regra que está sendo colocada. Então, assim, é simples, mas, infelizmente, essa é uma prática que precisa da colaboração dos dois lados. Então, também não adianta o poder público ter o canal aberto se as entidades de classe não estiverem preparadas e estruturadas para a discussão, como também não adianta as entidades estarem preparadas e o poder público estar fechado ao diálogo. Então, a gente hoje vive, sim, um momento muito especial na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um canal amplo de diálogo, tanto na esfera do Executivo, quanto lá na Câmara de Vereadores, no Legislativo. Existe, sim, uma escuta ativa, no sentido da gente conseguir levar a nossa visão, os nossos pleitos, e aí, obviamente, vai para uma discussão. E essa discussão, não existe nessa discussão o certo, o errado, né? Não existe o meu lado, o seu lado. Sim. O que eu sempre digo é o seguinte: nós precisamos evoluir na forma de pensar o nosso país, né? O nosso estado e as nossas cidades. Na prática, não vejo uma saída onde o público vai resolver sozinho ou onde o privado vai resolver sozinho. Então, existe sim uma saída onde o público e o privado vão trabalhar juntos por essa solução. E nisso, em todos os tipos de indústria que a gente está falando. A gente está aqui falando especificamente do mercado imobiliário e da construção civil, mas eu acredito na mesma fórmula para toda e qualquer indústria. E aí,
Na prática, você juntando o público com o privado de uma forma republicana, como sempre deve ser, para poder discutir os assuntos, ouvindo todos os lados e aí construindo uma solução que certamente vai ser uma solução melhor para a cidade, porque quanto mais você escuta, mais oportunidade você tem de acertar, né? E mais menores são as chances de errar. Com isso, certamente você constrói algo melhor. E a gente tem um exemplo prático já na cidade do Rio de Janeiro, que foi o Reviver Centro, né? O prefeito Eduardo Paes, o secretário Washington Fajardo, o próprio Chicão Bulhões nos procuraram, né? Nós também fomos ao encontro do Poder Executivo desde o início dessa gestão, provocar a necessidade de se olhar com mais atenção, com carinho para o centro do Rio. A gente esteve aqui num programa, logo no início de 2021, falando sobre a necessidade de olhar para esse paciente, que é o centro do Rio, olhar com atenção, e a gente vê hoje como resultado do Reviver Centro um projeto que, obviamente, né, na nossa visão, poderiam ter pontos melhores, poderiam ter sido tomadas outras decisões, poderiam, mas na prática já é uma evolução daquilo que a gente teve no passado em relação a outras legislações do centro. E o resultado está aí. Você citou a W3, você citou o projeto que foi o primeiro lançado residencial, mas quando a gente olha para o passado, nos últimos 5 anos do centro, nós tivemos 4 projetos licenciados e lançados residenciais. 4. O projeto do Reviver Centro ele foi sancionado pelo prefeito, devem ter 7 meses, no máximo 8 meses. Nós já temos 8 projetos licenciados para residencial ou em licenciamento nesse curtíssimo espaço de tempo. Então, a gente já produziu em 8 meses o dobro do que foi feito de licenciamento e aprovação de projetos residenciais no centro nos últimos 5 anos. Olha então, só. É prova de que o público e o privado, ao sentarem para discutir, e a gente olha para a primeira versão do Reviver Centro e para a versão final, e nós temos orgulho, falando como ADM, como Simscom, nós temos orgulho de ver que boa parte do que foi lá depois votado na Câmara de Vereadores, em verdade seja dita, todas as comissões que foram instaladas na Câmara tiveram também uma escutativa, tiveram a capacidade de nos receber, nos ouvir. Sim. E eu olho hoje para o Reviver Centro e digo com muito orgulho e com muito carinho que é um projeto que foi construído entre Poder Executivo, Poder Legislativo e iniciativa privada. Não tem nada melhor para a nossa cidade do que isso ser replicado também para outras necessidades que a gente tem na cidade. Sim, quer dizer, essa união, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas assim, eu queria fazer um pequeno intervalo, mas falar assim, que essa união está fazendo toda a diferença e pode ser usada, como você mesmo já adiantou, desculpa, em outras regiões que a gente sabe, porque assim, são problemas, às vezes, emergenciais com a própria mudança da legislação do empreendimento poder ser misto ou poder mudar o uso dele para evitar uma invasão, para evitar a deteriorização do edifício. E o centro já vinha sofrendo e sofreu mais ainda com a pandemia. Mas a gente vai continuar e vir com novidades daqui a pouquinho. Vou chamar só o intervalo. Espera aí, a gente já volta.